Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renan Nascimento, sou advogado tributarista e vim aqui conversar um pouco com vocês sobre a Lei 15.270 de 2025, que entrou em vigor agora em 2026. Uma lei que trouxe uma grande dor de cabeça para os empresários, né? Porque por mais que ela trouxe uma isenção, que é para as pessoas que recebem até R$ 5.000 no mês, essa isenção do imposto de renda, ela também trouxe a tributação das altas rendas. Então, quem recebe acima de R$ 50.000 na distribuição de lucros e dividendos da sua pessoa jurídica está sujeito à retenção de 10% do imposto de renda retido na fonte sobre esses dividendos ou distribuição de lucros. Então, essa nova lei trouxe essa dor de cabeça para os empresários, de ter 10% retido dos valores que ultrapassem R$ 50.000. Então, o que eu vim trazer aqui para vocês são algumas dicas, algumas informações de como que funciona essa lei, como que está o cenário jurídico atualmente sobre esse tema. Então, o que que acontece? Hoje, essa distribuição de lucros e dividendos, essa retenção, ela é para todas as empresas. Empresas do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Porém, o cenário jurídico hoje voltado às empresas do Simples Nacional trouxeram alguns entendimentos de que essa lei não deve ser aplicada para essas empresas. O porquê? Vamos lá. A distribuição de lucros e dividendos no Simples Nacional. Então, essa lei número 15.270 de 2025 trouxe a retenção de 10% na fonte em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês para as pessoas físicas. Então, o valor recebido, o valor que o empresário recebe da distribuição de lucros ou dividendos da sua empresa, que seja superior a R$ 50.000, estará sujeito à retenção de 10% na fonte, se, no caso, ele recebeu em um mesmo mês, né? Lembrando que não é o excedente, é o valor total. Se você teve de dividendos R$ 55.000, o valor que você irá reter de 10% será em cima dos R$ 55.000, não de R$ 5.000, que será o excedente, correto? Então vamos lá. Porém, os entendimentos atuais é que há uma violação à Lei Complementar número 123 de 2006. Porque essa lei, que é a lei sobre o Simples Nacional, entende que, através do seu artigo 14, são isentos do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Então aqui já entende que é isento as empresas do Simples Nacional no momento da sua distribuição de lucros ou dividendos para os sócios, independentemente do valor, certo? Aqui a lei não fala sobre valores. Então, graças a essa lei complementar, hoje atualmente ocorrem diversas discussões sobre a lei ordinária que entrou em vigor. Por quê? No direito devem ser respeitadas a hierarquia das leis. E a lei ordinária não deve legislar sobre matéria de lei complementar. Esses são os entendimentos atuais. Porém, a lei que entrou em vigor agora em 2026, sobre o imposto de renda, é uma lei ordinária. E a lei do Simples Nacional é uma lei complementar. Então, essas discussões fizeram com que entidades fossem até o STF para cessar a retenção de 10% sobre o imposto de renda. Então, aqui, para vocês observarem, OAB vai ao STF para barrar tributação de lucros dos simples na reforma tributária. A entidade questiona dispositivos da Lei 15.270 de 2025 e pede que o imposto de renda sobre dividendos não alcance microempresas e pequenos escritórios
sob pena de bitributação e violação ao regime constitucional do Simples Nacional. Porém, ainda não há data para julgamento desse tema, que a OAB foi atrás, mas há discussões ainda em relação às empresas que entraram com medida judicial para afastar a tributação dos 10% sobre os dividendos. E, no mês passado, uma juíza afastou o imposto de renda sobre dividendos de um escritório de advocacia optante pelo Simples. A magistrada entendeu que lei ordinária não pode afastar a isenção prevista na lei complementar, que assegura o tratamento tributário diferenciado a micro e pequenas empresas. O que eu trago aqui para vocês, principalmente empresários optantes pelo Simples Nacional, é que nesse momento, nesse cenário caótico jurídico, o que vocês não devem fazer é ficar parados, não se moverem, porque isso pode trazer um prejuízo financeiro para você e para a sua empresa. Então, o recomendável é consultar o seu contador, é entrar em contato com um advogado especialista para tentar meios de se beneficiar através dessa nova lei. Muitas empresas hoje estão entrando com uma medida judicial para afastar essa cobrança. Algumas conseguem eliminar, outras não. Depende muito de como será julgado, de quais são os argumentos utilizados. Porém, o que você, empresário, não pode fazer é ficar parado. Então, se tiver a opção de entrar com uma medida judicial, se tiver a opção de, por exemplo, colocar um integrante da família como sócio na empresa para que a distribuição de lucros não ultrapasse R$ 50 mil para cada CPF, também é uma possibilidade boa. Ou até mesmo abrir uma holding para investimentos em imóveis, porque aqui essa nova lei, ela fala sobre a distribuição de lucros, os dividendos para a pessoa física. Então essa retenção é para a distribuição para pessoas físicas, porém ela não fala nada sobre a distribuição ou os dividendos entre pessoas jurídicas. Então você, empresário, pode fazer essa distribuição para uma pessoa jurídica, uma holding, para o investimento em imóveis, por exemplo. Mas depende de cada caso, depende de cada análise feita em cada empresa. Então a recomendação é entrar de fato em contato com o seu contador, um advogado especialista, e verificar se será viável a medida judicial ou a inclusão de mais um sócio na empresa ou a distribuição de lucros para uma pessoa jurídica. Então será analisado cada caso, de fato. Mas era isso aqui que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Compartilhe esse vídeo com um empresário, alguém que não conhece sobre essa lei e que não sabe como agir neste momento. Curta e qualquer dúvida que você tiver, deixe os contatos na descrição do vídeo. Muito obrigado, até mais.